Olá pessoal, dando continuidade à série de vídeos de matemática básica, hoje vamos falar de operações com frações, ou seja, adição de frações, subtração de frações, multiplicação de frações e divisão com frações. Primeiramente vamos ver a adição de frações. Vamos pegar aqui um exemplo. 3 quintos mais 1 quinto. Ou seja, para somar duas frações, o primeiro passo é que as duas frações tenham o mesmo denominador. Nesse caso aqui, o denominador de cada fração é 5, ou seja, eles são iguais. Então eu posso adicionar essas duas frações. Eu repito aqui o denominador, que é igual, é o 5, e eu vou somar os numeradores. O numerador de uma fração é o número que está em cima e o denominador é o que está embaixo, né? Isso já foi visto na aula passada. Então agora, somando isso aí, vai dar o que? 3 mais 1, 4. Repete o denominador. Então o resultado da soma dessas duas frações é 4 quintos. Vamos a outro exemplo. Agora vamos somar 3 quartos mais 2 terços. Nesse caso, os denominadores não são iguais. Então, primeiro passo, eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3, ou seja, entre os dois denominadores. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 3 é 12. O que eu vou fazer? 12 dividido por 4, que dá 3, e vou multiplicar pelo numerador, ou seja, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. Mesma coisa vou fazer com a segunda fração. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então isso aqui vai ser igual. Vou repetir o denominador e vou somar os numeradores, ou seja, 9 mais 8 igual a 17. Agora vamos a um terceiro exemplo. Vou somar 1 meio mais 1 sexto. Isso vai ser igual ao quê? Vou achar vou igualar os denominadores, ou seja, vou achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6, que é 6, e vou fazer essa mesma operação que eu fiz na letra B. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 1 é 1. Então isso aqui eu vou igualar, repetir o denominador e vou somar os numeradores. 3 mais 1, 4. O 4 é múltiplo de 2 e o 6 também é múltiplo de 2. Então dá para dividir, ou seja, simplificar por 2. 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Um outro exemplo. 1 e 3 quintos mais 1 sexto. Ou seja, eu tenho uma fração mista e tenho uma fração própria, uma fração comum. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa fração mista numa fração imprópria. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou multiplicar 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. E vou repetir o denominador. Então, o passo para você transformar a fração mista numa fração imprópria é multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador. E repetir o denominador, ou seja, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8, 8 quintos, mais 1 sexto, isso aqui vai ser igual. Eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6, que é 30. Então, 30 dividido por 5 vai dar 6, 6 vezes 8, 48, mais 30 dividido por 6 dá 5, 5 vezes 1, 5. Então, vou repetir o denominador e 48 mais 5, 53. Então, toda vez para você adicionar a fração, você tem que primeiro deixar os denominadores iguais. Para isso, você vai achar o mínimo múltiplo comum e fazer essas operações que eu fiz aqui. Agora, vamos fazer subtração de frações. É o mesmo procedimento, só que no lugar de você somar, você vai subtrair. Então, vamos a um exemplo. 3 quintos menos 1 quinto.
os denominadores já são iguais, eu vou repetir e vou fazer a subtração dos numeradores, ou seja, 3 menos 1. 3 menos 1 vai ser 2, eu repito o denominador. No segundo exemplo, eu vou ter 3 quartos menos 2 terços. Os denominadores são diferentes, então eu vou achar primeiramente o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3, que é 12. Então 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 3, que é a segunda fração. 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes 2 é 8. Repito o denominador e 9 menos 8 é igual a 1. Mais um exemplo. 2 sétimos menos 1 oitavo. Primeira coisa, achar o mínimo múltiplo comum entre 7 e 8, que é 56. 56 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 2, 16. 56 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 1, 7. Isso é igual, repito o denominador, 16 menos 7 é igual a 9. Mais um exemplo. 2 quintos menos 3 quinzeavos. Então isso vai ser igual a quê? Eu vou primeiramente igualar os denominadores. Para isso, o que eu tenho que fazer? Achar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 15, que é 15. 15 dividido por 5, que é o denominador da primeira fração. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, que é o numerador, 6. 15 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 3, 3. 6 menos 3 dá 3. E eu repeti o denominador. 3 e 15, dá para simplificar por 3. Então, 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Então, o procedimento de fazer a subtração de frações é o mesmo da adição. No lugar de eu somar, eu vou subtrair, mas o procedimento é o mesmo. Agora vamos fazer multiplicação de frações. Eu tenho aqui 3 quintos vezes 1 quinto. O que é multiplicação de fração? O que é que eu vou fazer? Multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, 3 vezes 1, 3. 5 vezes 5, 25. Não dá para simplificar. Acabou. 3 25 avos. Segunda, 3 quartos vezes 2 terços. Vou multiplicar os numeradores. 3 vezes 2, 6. E multiplicar os denominadores. 4 vezes 3, 12. Dá para simplificar por 2. Vai dar 3. 12 por 2 vai dar 6. Dá para simplificar por 3. 3 por 3 dá 1. E 6 por 3 dá 2. Agora vamos a um outro exemplo. 1 meio vezes 1 sexto. Isso vai ser igual ao quê? Multiplicar os numeradores. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 6 é 12. Um outro exemplo, uma fração mista multiplicado por uma fração própria. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, transformar a fração mista numa fração imprópria. Eu vou fazer 5 vezes 1, 5. 5 mais 3, 8. Repito o denominador, vezes a segunda fração. Agora eu vou fazer a multiplicação. Multiplico os numeradores. 8 vezes 1, 8. 5 vezes 6, 30. Dá para simplificar por 2. 8 por 2 dá 4. 30 por 2 dá 15. 4 quinzeavos. Então, na multiplicação é bem mais fácil, porque você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Isso eu estou fazendo com duas frações, mas eu poderia fazer com 3. O procedimento era o mesmo. Agora nós vamos ver divisão de frações. Vamos um exemplo aqui, 3 quintos dividido por 1 quinto. O que é que vai acontecer na divisão de frações? Nós vamos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, isso aqui vai ser igual
Mantendo a primeira fração, 3/5 multiplicado pelo inverso da segunda. O que é o inverso de 1/5? É 5/1. Ou seja, o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Então agora caímos num produto. Ou seja, vamos multiplicar os numeradores, 3 vezes 5, 15, e multiplicar os denominadores, 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. Segundo exemplo, 3/4 dividido por 2/3. Então isso aqui vai ser igual, mantém a primeira, 3/4, multiplica-se pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 é 3/2. Agora o que é que se faz? Multiplica-se os numeradores, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 2, 8. Terceiro exemplo, 1/2 dividido por 1/6. Mesma coisa, mantém-se a primeira, 1/2, vezes o inverso da segunda. O inverso de 1/6 é igual a 6/1. Multiplica-se os numeradores, 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 1 é 2. Então 6 dividido por 2 é igual a 3. Então toda vida que tiver uma divisão de fração, ela vai terminar num produto. Ou seja, você vai manter a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para que quando eu poste algum vídeo novo vocês recebam notificação, e envie também críticas, sugestões e dúvidas.